Pergunta NQI Mulher. A nossa consulente é de São Vicente, nos ligou, não quer deixar o nome, mas ela diz que esteve nos visitando aqui no domingo, no último domingo, gostou muito da igreja. Ela mora em São Vicente, na Vila Margarida, e ela tem próxima a ela ali uma igreja que é a Igreja Manancial de Águas Vivas, que é do pastor Luiz Carlos Gomes, de Araçatuba. E ela disse que escuta até o programa, que é antes do nosso aqui, na exibição da rádio. Ela disse que gosta da igreja, deveria sentir a vontade de estar conosco aqui, mas para ela é muito difícil devido à distância, precisa pegar 2 ônibus. Então ela pergunta ao pastor se essa igreja, Manancial de Águas Vivas, é uma igreja séria. Ela diz que ouve a mensagem e não viu nada de irregularidade. Ela pode estar congregando nesta igreja, pastor? Sem dúvida, é uma igreja séria. Nós, sempre que vínhamos para aqui, para o nosso programa, que se segue a esse programa, viemos ouvindo essa emissora, e de modo que nós analisamos o que ouvimos e não temos nada a criticar que possa ser impróprio. Muito bem, que Deus abençoe então nossa irmã e abençoe também a igreja Manancial de Águas Vivas, com seu pastor titular, pastor Luiz Carlos Gomes. Próxima pergunta aqui, nós vamos falar sobre superstições e crendices no meio evangélico. Pastor, infelizmente vemos no mundo evangélico uma grande influência do paganismo, do sincretismo religioso e das crenças populares em sua doutrina. Exemplo disso é uma igreja que recentemente, pastor, ofereceu curso de yoga gospel, adotando assim uma prática hinduísta e que não é compatível com os princípios bíblicos. Todos nós já escutamos nos meios de comunicação chamadas como sessão de descarrego, meia-noite de libertação, noite de quebra de feitiços, dia do óleo de Israel, culto dos empresários. Pastor, qual é então o objetivo dessa integração? Infelizmente, e repito, infelizmente, o sentimento religioso desse grupo de pessoas está baseado, vamos dizer, repartidamente, para não ser tão crítico, tanto nas coisas ligadas ao reino de Deus com a Bíblia Sagrada, como está baseado também na superstição. E alguém não sabe distinguir entre superstição e fé. A Bíblia nos diz no livro de Marcos, segundo o Evangelho, tende fé em Deus. E qual é a diferença entre uma pessoa que tem fé em Deus e uma pessoa que é supersticiosa? Superstição é um sentimento religioso falso, baseado na ignorância e crendices populares. A mistura de culturas é evidente no Brasil. Nós sabemos como o nosso país foi colonizado. Aqui os portugueses, quando descobriram o Brasil, encontraram os indígenas. Depois aqui tivemos mais os descobridores, europeus, portugueses, espanhóis que vieram depois, que trouxeram uma religião para o Brasil, o catolicismo romano, e os povos em seguida que vieram da África, trouxeram o animismo, candomblé, quimbanda e etc., ligados ao chamado espiritismo baixo. Então a religião que deveria ser sanadora de tudo isso, não contribuiu, já que as igrejas evangélicas que mais crescem são aquelas que apelam para o místico. Então muitos crentes que não gostam de ler a Bíblia,
não sentem necessidade, quando leem, não entendem, fecham a Bíblia, não frequentam a escola bíblica dominical, não aparecem nos cultos semanais, ele tem uma fé dividida. E não são alertados por seus pastores a respeito desses assuntos, que são reflexo do baixo espiritismo e da cultura supersticiosa, não do cristianismo. E outro aspecto das superstições são os usos de amuletos. Você sabe o que é um amuleto? Amuletos são pequenos objetos, a exemplo de medalhas, figas, em que pessoas confiam na expectativa ou na esperança de que tais objetos tenham poderes sobrenaturais. E nós contemplamos, às vezes, quando viajamos de ônibus, quando caminhamos por uma rua do centro, sempre encontramos pessoas que vêm ao nosso encontro do lado oposto, e nós batemos ali de encontro com a pessoa, tem no seu pescoço lá algum tipo de amuleto no qual confia, como também os carros, balançando aquele amuleto que pensa ele vai protegê-lo de um acidente e de outras coisas mais. Então eu quero dizer aos nossos consulentes, principalmente aos nossos irmãos, meu irmão, por favor, você coloca a sua fé na pessoa de Cristo exclusivamente. Quantas vezes você já ouviu aqui a expressão que nós citamos de João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, onde se encontra todo o ensino de Jesus Cristo, e não fica com uma fé misturada, que é herdada talvez dos pais, de parentes longínquos, e fica aí dividida em duas classes de religião. Sirva a Deus em verdade, de acordo com a palavra de Deus, como diz o escritor sagrado, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pastor, o senhor pode apontar outras práticas que se tornaram comuns em algumas igrejas evangélicas, notadamente as que pertencem ao chamado grupo de neopentecostais? Nós conhecemos igrejas que fazem campanhas de 7 dias de oração em favor de uma causa. Então alguém talvez pergunte, mas é impróprio? Todavia, a partir que se dá um caráter místico a tal campanha, isso é superstição, como, por exemplo, proibir pessoas faltarem um dia na campanha por temor de perder a bênção. Nas chamadas correntes promovidas por igrejas, os templos são decorados com faixas que confiam as pessoas a solucionarem problemas das mais variadas naturezas, problemas de ordem familiar, ordem sentimental, ordem financeira, etc., através das correntes. Vemos um relato de uma mulher que participou de uma corrente, e assim foi escrito num jornal: um dia muito sofrida, estava passando mal, cheguei quase sem vida à Igreja Universal, recebi uma oração que expulsou todo o mal. Ao terminar a oração, recebi um saquinho de sal. O sal que foi consagrado, cheio de poder, para que quando fosse usado, todo o vício combater. Aí estaram, coloquei-o na comida, e logo após o jantar, eu acendi um cigarro, mas não consegui fumar. Porque não encontrou esse socorro em Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ora, como é que uma cristã vai encontrar libertação de um vício? Através de um saquinho de sal, francamente. Ô, minha irmã, para com isso.